Aí tu ia pra São Paulo estudar, voltava com as Sim, coisas aí na eu mochila. passava lá na galeria, comprava mais peças, e aí estampava, né? E aí, depois de um tempo, comecei a ver que tava muito ruim fazer as coisas dessa forma, eu não conseguia chegar numa qualidade legal, porque não conseguia estampar tão bem assim. E aí eu pensei, pô, cara, a gente precisava começar a mandar fazer essas peças, cara. A gente foi pensando nisso, a gente acabou pesquisando algum lugar para fazer. A gente foi ali na região da Bresser, que é um dos maiores polos de indústria têxtil aqui em São Paulo, né? E lá tem bastante fábrica de roupa, tem bastante loja de serigrafia, oficina, faz tudo o serviço, né? A gente encontrou um lugar lá que tinha um preço muito interessante, que eu acredito que na época era por volta de R$13, a gente tava pagando em torno de R$10 na camiseta, então R$13 uma peça já estampada, finalizada, na nossa cabeça ia fazer muito sentido, porque a gente conseguiria ainda continuar vendendo ali por R$25, né? Diego, primeiramente, cara, o que tu fazia antes da marca e por que tu resolveu empreender nesse mercado da moda e abrir uma marca? Cara, antes de pensar em ter uma marca, nem pensava na verdade, né? Até criar, começar a vender, fazer as coisas de fato, nunca foi um planejamento muito bem estruturado, né? Eu trabalhava com meu pai, fazia design gráfico, fazia um trabalho também na rua. Meu pai trabalha até hoje com comunicação visual, fachada, etc, né? E eu trabalhava com ele, fazia coisas internas, design gráfico, então sempre tive facilidade com programas, Photoshop, CorelDRAW, sempre tive facilidade com esse tipo de coisa, sempre tive facilidade com qualquer coisa tecnológica ali, de computador, etc, né? Então nunca foi algo que foi muito planejado. No início, criei essa marca inicialmente com um amigo meu, chamado Ricardo, que é amigo meu até hoje, apesar de hoje só tá eu, né, responsável pela marca. E no início não foi algo muito bem planejado, a gente não tinha grandes planos, não tinha nem uma base direito para ser o que acabou se tornando, né? A gente queria montar um negócio, a gente pensou em montar uma loja virtual inicialmente, né? O foco sempre foi ser uma loja virtual e a gente foi pensando em coisas que daria pra gente fazer com muito pouco investimento. Uma das coisas que eu tinha pensado inicialmente que daria para fazer, que tem marcas que fazem isso, tinha na época tinha bem poucas marcas, né, para você ter de referência, bem poucas lojas independentes assim que não fosse gigantescas, que não dá para levar de base, né? E aí a minha ideia inicial era criar um site que você conseguisse comprar algumas estampas, você escolhesse. Eu pensei em pegar diversas imagens da internet, colocar lá, que tem marcas que hoje fazem isso, né? Você pega lá, escolhe uma imagem, vai lá e faz um transfer lá da estampa. Print on demand, basicamente. Pensei em fazer isso. E depois eu até comecei a esboçar algumas coisas assim. Só que aí depois eu vi que isso não ia ter identidade nenhuma, não ia ter... Isso algumas lojas já faziam e não ia ter identidade, não ia ser algo autoral, não ia ser algo legal. Acabei desistindo dessa ideia, não chegou nem aí de fato para frente, né? Acabei pensando na ideia de criar estampas próprias, né? E criar uma marca própria, né? Acabaria sendo muito mais limitado em questão de diversidade de estampa, porque eu acabaria criando tela para serigrafia, etc, né? E a gente começou de uma maneira bem simples. Hoje, sempre quando eu conto isso e eu lembro disso, eu vejo o quão estúpido acabou sendo, mas quando você não tem conhecimento, você toma decisões estúpidas, porque você não tem conhecimento do custo das coisas, você não tem noção de nada. Na época, isso foi em 2013, então... Hoje em dia, os custos... hoje em dia, o que eu vou falar que a gente começou investindo, às vezes tu não compra sequer uma roupa, dependendo da marca, Quanto que foi? Mas a gente começou com em torno de R$250. R$250. A gente comprou, eu me lembro que 3 regatas, porque tava no verão, a gente falou, vamos vender regata. Porque tava no verão, a gente comprou... A gente mandou fazer fotolito, aí teve que fazer a tela. A gente não tinha nem o berço para estampar a camiseta. Vocês pegaram peças lisas? Sim, a gente pegou peças lisas, né? Pegamos tudo na Galeria do Rock, que vende bastante coisa lá relacionada à serigrafia. Tem bastante loja de fábrica lá. Muita gente já começou sua marca pegando peça lisa na galeria, sim, né? Sim, ali tem umas fábricas legais ali, pra quem tá começando. E... Aí não tinha um berço, vocês compraram a gente fotolito. não tinha um berço. E aí depois que a gente comprou, que a gente... Até pra você ver o quão estúpido foi, porque não faz o menor sentido você pegar essas roupas pra você estampar você mesmo se você não tem nenhum berço pra estampar. Só que aí tinha um camarada nosso, que é um cara que ajudou muito a gente no início, que eu sempre cito também ele, que às vezes a pessoa acha que você esquece do que a pessoa já fez por você, mas eu não
esqueço. O nome dele é Daniel, ele é piercer, e ele tinha um berço que ele já estampou algumas peças lá do estúdio dele, e aí ele emprestou o berço pra gente, a gente começou estampando essas peças, e aí, sei lá, a gente fez essas 3 peças, estampando mal pra caramba, muito mal estampadas. E não dava nem pra errar, né? Fizeram um É, teste porque no pedaço era de 3 tecido peças, antes. então ficou... Mas chegaram a fazer uns testes antes, Sim, né? tinham as peças lá e a gente não sabia nem estampar direito, né? Meu pai, ele tinha alguma noção mínima de serigrafia, porque como ele já trabalhou com bastante coisa, ele já tinha estampado no passado tecido para cassino, que fazia com serigrafia também. Então ele me ensinou algumas coisas assim, só que ele não trabalhava com isso, né? Então não tinha muito conhecimento também. Ficou muito ruim as peças, mas essas 3 peças a gente conseguiu vender. Na época, eu acredito que o custo de cada regata dava em torno de R$10, porque aumentou muito o preço das coisas, é surreal, né? E a gente... esses R$250 foram investidos, então, foi 3 regatas que eu me lembro. Foi tinta, foi fotolito, foi tela. Eu acredito que foi mais ou menos por aí. Foi de R$200 a R$250, não tenho certeza ao certo. E aí, eu também, nessa época, eu tava estudando pelo centro de São Paulo. Então, pra mim, na Galeria do Rock era muito acessível, né? De que cidade tu é? Sou de Itaquaquecetuba. E fica quanto tempo em São Paulo? Capital? Fica mais ou menos 1h30, 2 horas. 1h30. De condução, né? Então, era um trajeto que eu meio que cidade fazia... metropolitana, né? Sim, é próximo de Mogi das Cruzes, Suzano, Guarulhos. Tá. E aí essas 3 regatas que a gente pegou, porque eu vendia as regatas na época, a gente vendia, acredito que a R$25, e acabava que era um pouco mais de 100% de lucro ali, né? Ainda mais quando você não tem custo nenhum, é um bom lucro, né? Você imagina que é um ótimo lucro, ali, né? faz muito sentido, né? E aí meio que tudo que a gente pegava e a gente vendia, a gente ia e comprava o dobro. Então, por exemplo, a gente começou com 3 regatas, a gente vendeu essas 3 regatas, comprava mais 6 regatas. E aí a gente vendia essas 6 regatas e aí comprava mais 12 regatas. Aí ia pra São Paulo estudar, voltava com as coisas na aí eu mochila. passava lá na galeria, comprava mais peças, e aí estampava, né? E aí, depois de um tempo, comecei a ver que tava muito ruim fazer as coisas dessa forma, eu não conseguia chegar numa qualidade legal, porque não conseguia estampar tão bem assim. E aí eu pensei, pô, cara, a gente precisava começar a mandar fazer essas peças, cara. A gente foi pensando nisso, a gente acabou pesquisando algum lugar para fazer. A gente foi ali na região da Bresser, que é um dos maiores polos de indústria têxtil aqui em São Paulo, né? E lá tem bastante fábrica de roupa, tem bastante loja de serigrafia, oficina, faz tudo o serviço, né? A gente encontrou um lugar lá que tinha um preço muito interessante, que eu acredito que na época era por volta de R$13, a gente estava pagando em torno de R$10 na camiseta, então R$13 uma peça já estampada, finalizada, na nossa cabeça ia fazer muito sentido, porque a gente conseguiria ainda continuar vendendo ali por R$25, né? A gente precisava fazer uma quantidade mínima de 100 peças, que pra gente era surreal na época, porque a gente estava fabricando de pouquinhas em pouquinhas ali por dia, com o dinheiro que a gente pegava, né? E aí, na época, pô, foi algo que a gente pensou em fazer. A gente falou, pô, vamos tentar pegar essas peças e passar no cartão de crédito. E aí, tentar vender o suficiente para pagar o cartão até o próximo mês aí. Não me lembro na época em quanto que a gente parcelou. Mas aí, a gente mandou fazer dessa forma e deu para ir vendendo um pouquinho ali. Fizeram, então, as 100 peças? Sim, a gente mandou fazer as 100 peças. Com estampas variadas daí? Cara, eu acredito que tinha umas 2 ou 3 variações no máximo de estampa. E eram estampas bem simples também. Era num estilo... No início, a marca, assim, a nossa influência maior na época era Sumemo. Não tinha muita marca na época. Sim. Você deve ter começado por volta dessa época 2011, também. que a gente começou. Então, tu sabe que não tinha muita referência de marca independente. Tinha as marcas de skate ali, a Sumemo também não era muito focada nesse mercado, mas estava envolvida também. E realmente eram pouquíssimas marcas, porque não tinha como vender. Era ou tu vendia de mão em mão, ou conhecia um amigo que tinha uma loja que dava um espaço para ti lá, porque não tinha e-commerce, né? E como é que vocês começaram a vender? Foi de mão em mão? Foi muito de mão em mão no início. A gente tinha uma pista de skate lá na cidade de Itaquá, né? E a gente ia muito lá na pista de skate e conhecia bastante pessoa, então era muito de vender. A gente divulgava no Facebook assim, pô, sexta-feira vamos estar na pista de skate e tal, vendendo as peças. Eu levava as peças na bolsa, né? E a gente ia vendendo as peças lá. No início foi muito mais assim, vendendo para amigo, né? A gente colava às vezes em algum evento, assim, e tentava vender algumas coisas. Então, no início foi bastante assim, isso ainda em 2013, né? Aí, no final, mais ou menos, ali de 2013, ali por volta de outubro, mais ou menos, a gente
começou a já montar a estrutura da loja virtual, né? Que a gente queria, né? E aí, já voltando na questão do Silk, a gente começou a mandar fazer essas peças, só que aí a gente começou a curto prazo ali, começou a gente ter muito problema com essa fábrica de atraso, porque a gente fabricava pouca coisa, então os caras não davam atenção nenhuma pra gente, eles atrasavam. Clássico, todo mundo passa por esse problema no começo. O cara não tá nem aí pra você. Aí eu lembro que teve uma vez que ele falou, pô, se tá ruim, faz em outro lugar, cara. Caramba, chegou a falar isso? Aí, quando o cara te joga no lixo, você acaba pensando, pô, eu preciso sair dessa situação. Aí eu comecei a pensar, pô, cara, a gente precisa voltar a estampar as roupas, só que precisa aprender a fazer de fato as coisas, né? E aí tinha um camarada nosso que eu conheci também nesse mesmo estúdio que o Daniel trabalhava na época, né? Que é Fábio o nome dele, que ele trabalhava com estamparia. Então ele falou, pô, cara, estampa isso daí, cara, você vai conseguir e tal, eu posso te dar umas dicas e tal. E aí bastante coisa que eu tinha de problema quando eu ia estampar, ele acabou me ajudando, que era coisa simples, mas que acabou me ajudando. E aí eu falei, pô, não é difícil. E aí eu fui lá e comprei na época um berço para uma mesa de 6 berços, né? Que já era uma quantidade razoável ali para começar a estampar. E aí a gente começou a estampar em casa. E aí, montaram uma estrutura em casa mesmo. Uma estrutura em casa ali, com um soprador, algo bem simples, que é bem diferente, que a gente, até hoje a gente tem a estamparia lá, só que já é uma estrutura muito melhor já, a gente tem 30 beijos, a gente tem flash, a gente tem uma produção já bem mais legal, e a gente começou a estampar, e aí acabou diminuindo um pouco o custo também, e aí nisso daí a gente começou também a conseguir produzir uma quantidade maior, porque o custo que também a gente diminuiu, a gente começou a colocar em mais peças, que eu também já estava trabalhando registrado, então meio que tudo que eu conseguia colocar do meu salário em comprar mais peças, eu pegava. Porque para mim o mais importante era aumentar a quantidade de produtos. Eu queria sempre estar produzindo mais. Porque você só vai conseguir escalar se você tiver bastante produto. Não adianta você querer vender bastante se você não tiver bastante produto